Olá, minhas mamães, minhas lindas, meus amores. Sejam muito bem-vindas ao canal A Maternidade. Eu sou Carolina Ferreira, estou muito feliz de ter você aqui comigo, hein? Mas antes da gente continuar, vamos fazer aquela parte chata. Curte, se inscreve, porque isso me ajuda de graça e vocês não têm noção de como isso me ajuda, tá? Vamos lá? Bom, hoje no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desfraude de mãe para mãe. Beleza? Eu sei que em algum momento da sua vida essa dúvida vai vir, se não veio, e se já veio, estamos aqui para isso. Vamos lá. Quando fazer o desfraude? O meu filho Arthur tem 1 ano e 6 meses, e algumas pessoas sempre me perguntam, Carol, quando você vai fazer o desfraude do Arthur? Ou você já está fazendo esse processo? Não estou fazendo esse processo e não penso em fazer esse processo agora, tá? Vou explicar por quê. Existe uma musculatura em volta das nossas genitais chamado esfíncteres. Essas esfíncteres são uma musculatura que fica segurando ali a nossa urina, o nosso cocô e etc, né? As crianças não têm associação cerebral com esses músculos ainda, tá? A partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 7 meses é que o processo de amadurecimento cerebral começa a trazer a associação do cérebro a essa musculatura. Então, portanto, a criança não tem noção e capacidade intelectual para saber a hora de fazer xixi, de fazer cocô. Quando eles percebem que eles já fizeram, eles não têm controle de pedir, de fazer, de segurar, como nós adultos, né? Então, depois de 1 ano e 3 meses é que começa a acontecer essa associação cerebral. Mas só depois de 2 anos e meio, mais ou menos, é que eles vão realmente estar associados. E o processo de desfraude, o processo de associação cerebral da criança a essa musculatura, a esses esfíncteres, tem até os 5 anos de idade para acontecer. Ah, eu vou desfraudar meu filho com 5 anos? Não. Mas até os 5 anos podem ocorrer escapes de xixi e de cocô. É normal. Por quê? Porque a criança não tem um cérebro maduro para segurar as fezes e a urina o tempo todo. E eu já vi muita mãe, gente, dando surra em criança porque fez xixi e cocô. Pecado, né? Pois é grave, porque assim, a criança não tem associação, ela não tem noção do que ela tá fazendo ainda, né? O intelecto dela não tem isso. Então, pode acontecer escapes a todo momento, isso é absolutamente normal. Existem alguns sinais de amadurecimento intelectual para saber quando é o momento certo de fazer o desfraude, né? A criança, quando ela começa a se sentir preparada intelectualmente, ela começa a dar alguns sinais de que realmente é o momento de iniciar esse processo. E quais são os sinais? Você precisa perceber quando é que o seu filho começa a pedir ou avisar que quer fazer cocô. Por exemplo, o Arthur às vezes ele vem, ele me chama e ele diz que ele já fez cocô. Ou às vezes ele vem e me chama e diz que ele vai fazer cocô. Só que aí ele se esconde para fazer cocô. Nesse processo, algumas vezes eu já tentei levar ele ao banheiro e oferecer o piniquinho, o vasinho para ele sentar e fazer. Mas ele fica um pouco assustado, apavorado de sentar no vaso, de ficar no vaso, então ele não faz cocô. E a gente respeita isso, tá? Mas esse é um sinal que ele já tá entendendo o que é cocô e xixi que ele vai fazer. Ele tá começando a associar esse processo. Então isso é um sinal. Um outro sinal é se você repara que durante a troca de fraldas do seu filho, existem muitos escapes de xixi, por exemplo, se você troca a cada 3 horas, tem muito xixi ou em algum horário determinado tem xixi à vontade, sabe? Ou se seu filho já é reloginho, 8 horas da noite faz cocô, 10 horas da manhã faz cocô, o Arthur tem horários para fazer cocô. Então essa associação está começando a acontecer. Se o seu filho não dá sinais, não se preocupe. Cada criança tem um processo fisiológico único, cada pessoa tem um relógio fisiológico único. Então isso vai se desenvolver com o tempo. Uns vão fazer antes, outros vão fazer depois, vai acontecer até os 5 anos. Se até os 5 anos não acontecer, precisa ser acompanhado por um médico, um especialista. Mas até 5 anos isso vai acontecer naturalmente, tá? Então, existem alguns sinais de que isso vai acontecer. Mas é necessário que seja respeitado esse processo. Quando eu conversei com a pediatra sobre isso, e se você é mãe, tem dúvida, é bom conversar com a pediatra sobre isso,
Eu falei, doutora, quando que a gente pode fazer esse processo? Ela falou, mãe, depois de 2 anos e 2 meses, 2 anos e 5, você começa a observar se ele tá dando alguns sinais para você, para começar esse processo. Se isso não estiver acontecendo, você vai tentando ajustar, tirar durante o dia, né? Identificar, tentar conversar, envolver o psicológico, mas se não, respeite, tá? Então, eu agora não penso em fazer. Não forço esse processo. Eu quero esperar até 2 anos e 2 meses, pelo menos, para daí começar. Como eu disse, alguns sinais a gente já viu, já tentou, mas o Arthur não tem essa vontade, ele não demonstra essa vontade, esse interesse, essa independência no caso, né, de fazer cocô, xixi sozinho. Então a gente pretende respeitar, tá bom? Então assim, fiz esse vídeo para explicar para você que é mãe, que isso é um processo fisiológico, né? Que precisa acontecer naturalmente. É uma associação cerebral a uma associação fisiológica, a uma musculatura. Então, não é porque a criança não quer, porque a criança tá errada, tá falhada. Não. É um processo natural e precisa ser respeitado, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido de alguma forma. Eu sei que a gente se preocupa, mas tudo acontece no seu tempo, tá bom? Respeite seu filho, as vontades dele, porque tudo que acontece durante a infância, né, até os 5 anos, é um processo de amadurecimento cerebral, não é uma questão de personalidade. Não é assim, ele não quer fazer cocô, ele não quer me obedecer, não. É uma questão intelectual. O cérebro dele não está preparado para isso, ele precisa se desenvolver. Então, respeite esse processo como mãe, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e um beijão, até a próxima!